Meus amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da TV Caminho Livre. E nós aqui nos propomos a pregar o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Hoje eu quero continuar repercutindo com vocês um tema que eu já venho trabalhando nos últimos 3 vídeos. É óbvio que esse é o tema dos temas, esse é o principal tema em torno do qual nós trabalhamos, nós desenvolvemos o nosso ministério aqui, que é o tema da salvação, é o Evangelho. Porque muito daquilo que nós conhecemos como cristianismo institucionalizado, por razões as mais diversas, não tem interesse em expor o verdadeiro Evangelho para a grande massa de gente cristã que habita não só no Brasil, bem como no mundo, por conta de 4 pontos. 4 pontos. O domínio, o controle, a manipulação e a chantagem. Estes 4 pontos, eles impedem que a maioria absoluta das instituições cristãs revelem para as suas respectivas membresias o que vem a ser o verdadeiro Evangelho. Não é de interesse das instituições revelar o que é o verdadeiro Evangelho. Por quê? Por uma razão muito simples. E aí eu me reporto ao texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Então, é muito simples. Por que é que a maioria das instituições cristãs, quando eu digo instituições, eu estou falando de igrejas. Porque o termo, a expressão igreja, ele foi deturpado ao longo das eras, ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Este termo foi deturpado, o seu sentido foi grandemente deturpado. Igreja passou a ser uma organização religiosa, uma estrutura religiosa, um sistema religioso, uma instituição religiosa, uma empresa. Quando, na verdade, aos olhos santos de Deus, igreja é um organismo vivo, é uma comunhão de crentes que se reúnem em torno justamente do Evangelho libertador de Cristo. Quando eu conheço a verdade sobre o Evangelho, eu me liberto. Primeiro, Jesus me liberta no campo espiritual, no campo subjetivo, no campo individual. Jesus me liberta primeiro da morte espiritual. Esta é a primeira libertação que ocorre na vida de um crente. Deus o chama à vida, e ao chamá-lo à vida, ele está com isso regenerando a pessoa. Regeneração é um termo cujo sentido é nascer de novo. É simples. Então, primeiro acontece essa libertação subjetiva, pessoal, individual. Jesus nos liberta da morte, do cativeiro do pecado, do cativeiro de Satanás. Essa é a primeira libertação. E após conhecermos o Evangelho, nós nos libertamos das amarras, dos vínculos, dos liames denominacionais, organizacionais, institucionais. Nós nos libertamos disso. Porque, veja bem, enquanto membros de determinada instituição religiosa, cristã, nós nos tornamos, de certo modo, escravos desta instituição, servos desta instituição, a quem muitos chamam de igreja. Comigo não foi diferente dentro da Igreja Adventista. Porque todos nós trabalhávamos em prol, não do Evangelho, mas em prol da igreja. Tudo o que fazíamos para a igreja. Se trabalhávamos para a igreja. Se nos dispunhamos a devotar
o nosso tempo, as nossas energias, as nossas emoções, o fazíamos em nome da igreja. E eu sempre, desde que eu passei a conhecer e entender o que é o verdadeiro evangelho, eu comecei a questionar isso. Eu comecei a questionar isso dentro da própria igreja adventista. Por que é que a igreja adventista tem sempre que ficar se justificando diante do mundo? Por que é que a igreja adventista tem sempre que estar explicando para os outros as razões de ela existir? Por que ela não é como mais uma denominação religiosa cristã na face da terra? Ela não se enxerga deste modo, se recusa a se enxergar deste modo, porque é que ela sempre levanta a bandeira da exclusividade. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Deus na terra, nós somos o remanescente, nós somos aquele povo que é identificado no Apocalipse, aí eu leio o texto, como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os adventistas se enxergam aqui. Os adventistas afirmam que este texto que eu acabei de ler, ele identifica a igreja adventista do sétimo dia como sendo os santos dos últimos dias. O interessante é que os mormons também têm esta mesma ideia. As testemunhas de Jeová também têm esta mesma ideia. Essa questão da exclusividade ela procede desse espírito sectarista, divisionista, separatista. Toda a seita, ela é, por uma questão muito simples, né? Em seu sentido mais lato, ela é sectarista. O sectarismo vem de onde? Vem das seitas. E o que é isso? É o exclusivismo, é o fato de uma igreja olhar para o mundo e dizer o seguinte: olha, nós não somos como os demais, porque só nós, apenas nós recebemos uma missão especial. Em vários vídeos que eu publiquei aqui na TV Caminho Livre, eu já denunciei esse sectarismo, esse exclusivismo prepotente, arrogante e, em muitos aspectos, falso como uma nota de 3. Deus não elegeu nenhuma organização religiosa como sendo sua, nenhuma igreja denominacional como sendo sua, especificamente sua. Pedro fala aqui em sua carta, vamos ler? É sempre bom nos reportarmos a palavra de Deus, para que a gente fundamente a nossa fala na palavra de Deus, que é a nossa autoridade. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro diz para os eleitos. Ele estava escrevendo para os eleitos, para os escolhidos de Deus. Ele estava escrevendo o seguinte: olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem são estes a quem Pedro escreve e fala estas coisas maravilhosas? Vós sois agora raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Será que Pedro, quando escreveu isso aqui, ele tinha em mente algo semelhante, algo próximo a uma instituição religiosa, como essas muitas que nós conhecemos? Era isso que Pedro tinha em mente? Era isso que o Espírito Santo quis comunicar ao apóstolo, fazendo com que ele escrevesse isso? Era essa a ideia que o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, quer nos transmitir? É óbvio que não, gente. Eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, né? Sem nenhum arroubo de sentidos, para mostrar a vocês o seguinte: Deus,
conhece os que lhe pertencem. Deus sabe quem são esses. A igreja, a verdadeira igreja, ela é invisível. Só que veja bem, olha aqui, eu quero ler um texto, aqui em Apocalipse capítulo 5. Vamos ler aqui do verso 6 até o verso 10. Abra comigo aí, Apocalipse capítulo 5, versículos de 6 a 10, tá bom? O texto apocalíptico diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Este texto é carregado de sentidos, é carregado de entendimentos maravilhosos, mas ele gira em torno daquilo que o Cordeiro faria na cruz, derramando o seu sangue. Quando o Cordeiro derrama o seu santo sangue na cruz, ele compra para Deus, olha o que o verso 9, final do verso 9 diz: os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Deus não veio, veja bem, ele não veio com um plano de salvar todo o ser humano da face da terra. Ele veio com um propósito específico, claro, expresso na palavra, de salvar os seus escolhidos, de salvar os seus eleitos. Mas estes eleitos estão espalhados por todo mundo. Veja o que o texto diz: os que procedem de toda nação, tribo, língua, povo e nação. Quando os apóstolos escrevem no sentido de dizer, olha, Jesus veio salvar a humanidade, Jesus veio salvar todos os homens, esta é uma expressão que indica o seguinte: ele veio salvar todos os homens sem distinção de nacionalidade, sem distinção de cor, sem distinção étnica, sem distinção religiosa, sem distinção filosófica, mas não sem exceção. Não sem exceção, porque o próprio Deus já de muito, né, lá na eternidade, já deixou claro uma coisa para todos nós: olha, haveria aqui na terra uma semente do diabo, uma semente de Satanás. Haveria aqui um povo que, por conta do pecado de Adão, permaneceria incrédulo, um povo que permaneceria morto nos seus delitos e pecados, e que por conta disso jamais desejarão pertencerem a Deus, jamais desejarão serem verdadeiramente salvos, jamais desejarão verdadeiramente ser filhos de Deus. Isto é público e notório. Se Deus é onisciente, teologia adventista ou teologia arminiana, se Deus é onisciente, ele já sabia quem ele viria salvar e quem ele não viria salvar. O problema com vocês é que vocês não aceitam a soberania de Deus, quando a Bíblia afirma o seguinte: olha, eu fiz escolhas, Deus elegeu, Deus escolheu a quem ele veio salvar. Esse é o problema de vocês.
Quando você analisa essa questão da efetividade, da eficácia do sangue de Cristo em ter comprado de verdade seres humanos que procedem de todas as nações, tribos, língua, povos e multidões, você entende que houve, como eu disse no meu vídeo passado, um substituto que veio receber em si a pena por esses a quem ele veio salvar. E houve substituídos. E esses substituídos, Deus os conheceu de modo pactual e salvífico lá na eternidade. Foi por isso, eu não me canso de dizer isso, que Deus inscreveu seus nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, gente. Olha o que vamos lá para Hebreus capítulo 12. O escritor da carta aos Hebreus, fazendo uma comparação com aquele episódio de Moisés recebendo as tábuas da lei de Deus lá no Monte Sinai, aquele espetáculo terrível, trovões, relâmpagos, sinais e maravilhas acontecendo diante do povo, o monte fumegando, o povo tremeu. O escritor de Hebreus, narrando, descrevendo este episódio, ele vai trazendo diante disso lições maravilhosas para quem ele escrevia. Capítulo 12 de Hebreus, verso 21 em diante. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. O que significa isso aqui? Nós, através do chamado de Deus, nós fomos contados como fazendo parte, como estando já dentro da universal assembleia. Isso nada mais, nada menos nos indica, nos remete para o fato de que nós pertencemos a uma igreja universal, uma assembleia universal. Ela é católica, porque o termo católico quer dizer isto. Ela procede, esta igreja de Deus, como eu li Apocalipse, procede de todas as tribos, nações, multidões e línguas. Ela é universal neste sentido, sem distinção, mas não sem exceção. E aí ele continua no verso 23, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Arrolados são inscritos. Igreja dos primogênitos, por que igreja dos primogênitos? Porque nós, na eternidade, tivemos o privilégio de sermos agraciados por Deus quando Deus inscreve o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Ou seja, nós somos igreja dos primogênitos. Deus pensou primeiro em nós. Nós somos os primogênitos de Deus. Porque Deus inscreveu os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E veio à terra em busca destes. É por isso que a salvação é eficaz, ela é efetiva, ela é objetiva. Não foi uma salvação tipo o entendimento adventista. Tipo, olha, Jesus morre na cruz, mas quando ele morre na cruz, ele não salva automaticamente, é o termo usado pelo Frank Holbrook, ele não salva automaticamente ninguém. Ele não salva automaticamente ninguém. Só a cruz não resolve a situação do mundo perdido. Só a cruz não encerra a obra de Jesus. Então nós estamos repercutindo ao longo já de 3 vídeos, sem contar os demais vídeos, nos quais a gente também fala sobre isso, de outros modos. Nos últimos 3 vídeos nós estamos trabalhando de modo específico essa questão, tratando de mostrar para vocês que acompanham o nosso desenvolvimento aqui, o desenvolvimento do nosso ministério aqui na TV Caminho Livre,
a efetividade, a eficácia do que Cristo fez na cruz. E eu leio agora, encerrando mais este vídeo, o que se encontra em Romanos 5,9. E é óbvio que eu não vou encerrar o assunto por aqui, nós vamos continuar repercutindo nos próximos vídeos este assunto. Romanos capítulo 5, versículo 9. O que nos diz Romanos 5,9? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse é um outro texto carregado de sentidos, muito carregado. Quando a Bíblia se refere ao sangue de Cristo, ela está fazendo uma referência a um evento específico. Que evento é este? A cruz. Porque foi na cruz que Jesus derramou o seu sangue santo pelos seus escolhidos, pelos seus eleitos, pelo seu povo, por aqueles a quem ele veio salvar. Foi na cruz. Quando a Bíblia se refere ao sangue do Cordeiro, ao sangue de Cristo, ele está fazendo uma referência específica ao evento cruz de Cristo. E aí o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,9? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Quando Cristo morre na cruz, parece até brincadeira, né? Mas a gente tem que estar repetindo isso aqui quase que em todo o vídeo. Quando ele morre na cruz, ele morre a minha morte, a sua morte, a morte de todos nós que cremos nele. Ele morre a nossa morte. Ele é penalizado por nossa causa. Ele recebe em si mesmo a ira de Deus por conta dos pecados que são nossos, que agora estão sobre ele. Se ele carrega em si os nossos pecados e nos livra da ira de Deus, é porque nós não temos mais para Deus, veja bem, para Deus não há a mínima possibilidade mais de ele nos abandonar, de ele nos deixar. Para a teologia adventista, que é arminiana, as exortações e advertências gravíssimas que estão na Bíblia significam que é possível a um verdadeiro filho perder a sua salvação, porque senão não haveria exortações, não haveria advertências. Não faça isso, cuidado, meu Deus do céu. Qual é o pai, qual é a mãe que nunca exortou um filho, que nunca advertiu a um filho? Deus age conosco como o nosso pai e a nossa mãe, querendo o nosso melhor. É por isso que a Bíblia está cheia de advertências. Não faça como os demais. Não vá por ali. Não faça aquilo outro. As exortações existem justamente porque nós já somos filhos de Deus. Deus tem um cuidado especial para com seus filhos. Ele nos trata de modo especial, como filhos. É por isso que os apóstolos fazem exortações gravíssimas para nós cristãos. Olha, não se comportem assim, ajam deste modo, não ajam daquele modo, não vá a determinado lugar, não coma isso, não beba aquilo, não faça aquilo outro. São exortações que existem para que nós nos mantenhamos alertas, firmes no caminho. E Deus não nos abandona. A promessa de Deus é esta: Ele não nos abandona. Aqui mesmo, na carta aos Hebreus, voltemos para a carta aos Hebreus. Eu estou falando com vocês e me lembro de uma promessa de Deus contida aqui na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 13, vamos ler do verso 1 até o verso 6, para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer agora. O texto diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade,
pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Olha só, o que Ele, se Ele é Deus, o que Ele tem dito? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vocês estão entendendo? A carta aos Hebreus, olha só como o escritor da carta aos Hebreus a considera. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus, capítulo 13, verso 22. Olha só como o escritor da carta de Hebreus classifica, caracteriza ela como um todo. Verso 22 de Hebreus 13. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Suporteis a palavra de exortação. A carta de Hebreus está cheia de exortações, está cheia de advertências graves. Por quê? Porque desde sempre, no meio da comunidade de crentes, há falsos crentes, falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. Por isso, as exortações existem em abundância na palavra de Deus. As exortações e advertências existem para os crentes continuarem firmes, terem o foco em Cristo, manterem o seu foco em Jesus. O escritor de Hebreus também fala exatamente isso. Olha, Hebreus 12, verso 2. Vamos ler o verso 1 para contextualizar. 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus suportou a cruz por nós. Por nós ele suportou a cruz. Ele não suportou a cruz pelos falsos crentes. Ele não suportou a cruz pelas árvores más. Ele não suportou a cruz pelo joio que está no meio do trigo. Ele não suportou a cruz pelos falsos fiéis, pelos falsos crentes, pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. Ele suportou a cruz por nós. E é por conta disso que ele está assentado no trono de Deus, não desempenhando um sacerdócio aarônico, como afirma a teologia adventista. O sacerdócio que Cristo realiza no céu, sentado ao lado de Deus, é o sacerdócio melquisedequiano. Ele nos representa ali. Por isso é que o escritor da carta aos Hebreus diz, olha, repercutindo a palavra profética, quando Deus, através do profeta, diz, olha, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ora, por que a igreja adventista não acredita nisso? Nós não temos condições de abandonar a Deus, não é porque nós somos fortes, é justamente porque Deus não nos abandona mais. Nós somos seus filhos. É por isso que ele afirma, jamais te deixarei. É por isso que nós não vamos perder a nossa salvação. Não é por conta do nosso poder, da nossa capacidade ou das nossas aptidões
intelectuais, emocionais, religiosas. Me lembro agora de uma experiência que meu irmão e amigo Elias contou há alguns anos, quando ele assistia a um culto na Igreja Central Adventista de Cuiabá. E ele, lá na igreja, ele ouviu o pastor, pregava naquele sábado de manhã, dizer o seguinte: vai que Jesus volta e pega você, vai que você dá o azar de Jesus voltar e pegar você num momento, numa circunstância em que você está devendo alguma coisa, está em falta com alguma coisa, está falhando em algum aspecto. Vai que você dá o azar, Jesus volta e te pega você nessa circunstância assim, detonado, cheio de falhas, cheio de erros. Vai que você dá o azar. Meu Deus do céu. Quer dizer então que a nossa salvação depende de sorte ou azar? Quer dizer então que a nossa salvação é um jogo? Já me acusaram de estar apresentando uma salvação aqui que mais se parece com um jogo. Não, meu amigo. Eu afirmo desde sempre aqui na TV Caminho Livre que salvação é algo eficaz. Jesus, quando morre na cruz, ele sabe por quem ele morreu. Não é um jogo. Jogo é o que a Igreja Adventista ensina. Vai que você dá o azar de Jesus voltar e você não está bem. Meu Deus do céu. É assim mesmo? Quer dizer então que Jesus pode voltar e você que é filho dele, ele pode olhar para você, ver você em frangalhos, do ponto de vista espiritual, emocional, financeiro, social, econômico, enfim, seja ele o aspecto que for, te encontrar na pior, como dizem por aí, e aí, não, meu filho, eu vou te deixar, né? Não vou levar você porque você não está com uma vidinha sua arrumadinha. Meu Deus do céu, isso não é cristianismo, isso não é evangelho, isso não é evangelho. Isso não são boas novas. Isso é chantagem emocional. Isso é chantagem. Isso não passa de uma chantagem emocional barata. Ameaças ocas e vazias que não encontram suporte na palavra de Deus. O que há na palavra de Deus são exortações e advertências para os crentes. Porque na comunidade de crentes sempre houve falsos crentes. E esses falsos crentes, muitos, quando deixam uma comunidade de crentes, fica-se com aquela impressão de que estes perderam a sua salvação. O escritor de Hebreus fala isso aqui na carta aos Hebreus, não vamos ler agora, mas eu já tratei desse tema aqui por 2 vezes, se não me engano. Se for necessário, voltaremos a tratar desse tema aqui. O escritor de Hebreus fala justamente sobre isso aqui no capítulo 6 e depois no capítulo 10. E fala de pessoas que um dia frequentaram a comunidade de crentes, mas que por alguma razão saíram da comunidade de crentes. E para nós que estamos no âmbito humano, fica-se com aquela impressão de que eles perderam a salvação, caíram da graça, rejeitaram o nome de Cristo. Na verdade, eles nunca foram de Deus, nunca foram verdadeiramente salvos, mas participavam da Santa Ceia, foram batizados, tinham um cargo na igreja, eram pregadores, eram pastores. É como o próprio Cristo diz lá em São Mateus 7, gente, olha... Senhor, Senhor, nós não expulsávamos demônios, não fizemos curas, milagres em Teu nome, não falamos língua em Teu nome. Jesus olha para esse bando de gente falsa e diz, olha, eu nunca vos conheci. Vocês estão entendendo? Então, no âmbito humano, fica-se com essa impressão de que quando os falsos crentes abandonam uma comunhão de crentes, ou a igreja a qual eles pertencem, fica-se com essa impressão, não perderam a salvação, caíram da graça, estão perdidos. É por isso que a Igreja Adventista pratica uma excrescência chamada rebatismo. Só se nasce uma vez e só se morre uma vez. Do ponto de vista natural. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Você já vê esse mundo morto para Deus.
Para você pertencer a Deus, Deus tem que te regenerar, ou seja, trazer você de volta à vida. E aí a igreja não entende que quando você se batiza, você não é no momento do batismo que você está sendo trazido à vida, não. Na verdade, a sua regeneração aconteceu antes. O batismo é só uma cerimônia para dizer para o mundo que você foi regenerado por Deus e que agora você pertence a Deus. Mas isso aconteceu antes. Então, você não, quando sai da igreja, você não morre, espiritualmente falando, estou falando. E aí quando você volta, você renasce, e sai, você morre, volta, você renasce. Por isso que a igreja pratica o rebatismo. É um espiritismo evangélico. É uma coisa de você falar que você morre, renasce, morre, renasce, morre, renasce. Parece a reencarnação espírita. Rebatismo tem esse sentido, nos leva para esse sentido. Estão entendendo? Então, nos próximos vídeos eu vou continuar refletindo, repercutindo a eficácia do sangue de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue sagrado, ele nos justifica. O que significa isso? Deus olha para nós agora, não por conta do que nós fizemos, não por conta de sermos superiores, não porque guardamos o sábado, não porque falamos em línguas, não porque fazemos curas ou outros sinais. Deus olha para nós agora como justos por uma única e simples razão: Jesus pagou o preço de todos os meus pecados. Ele recebeu a ira de Deus em si mesmo, morrendo na cruz, para me livrar desta mesma cruz. E eu estou em Cristo agora, por conta disso. Todos nós que cremos estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Eu quero ler um último texto para encerrar esse vídeo. Só para afirmar o que eu estou falando. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que hoje nós temos paz com Deus. Porque Jesus, quando morre na cruz, nos livra da ira de Deus, que estava direcionada para nós. Quando Jesus morre em nosso lugar, essa ira é redirecionada para Ele. É por isso que Deus fez paz conosco. E agora, diante dos seus santos olhos, nós somos justos. Fomos justificados. Não é porque nós guardamos o sábado, não é porque nós falamos em línguas, não é porque nós somos missionários, não é porque nós damos muitos estudos bíblicos, não é porque a gente prega, não é porque a gente devolve o dízimo, não é porque a gente dá oferta, não é porque a gente é isso, é aquilo na igreja. Não, é porque nós cremos. Nós cremos. Entendem? Na salvação houve justificação. A nossa situação já foi resolvida na cruz. E agora Cristo está no céu nos representando. Eu estou ao lado do trono de Deus em Cristo. Eu sou corpo de Cristo juntamente com você. Nós estamos ao lado do trono de Deus. Por que nós estamos ao lado do trono de Deus? Porque Jesus está ao lado de Deus. E nós estamos em Cristo. Nós somos corpo de Cristo. É por isso que nós não podemos mais ser condenados. É por isso que há exortações e advertências gravíssimas para nós, verdadeiros crentes, na palavra de Deus. Entendem? Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo unja o seu entendimento. Você que acompanhou o vídeo até esse estágio, até o final. Em nome de Jesus. Amém.